Boa tarde a todos que estão aqui conosco para acompanhar Ligando os Pontos. Eu estou bem, graças a Deus, sempre em choque a cada dia com as medidas do Supremo, né? Porque ainda tem aquela pergunta, né? Aquela pergunta famosíssima que nós não podemos esquecer. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem? Nós como? Esse senhor ainda não explicou, né? E em breve assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele gosta de dar aulinhas, né? Outro dia deu uma aulinha sobre o comunismo, né? Ele podia dar uma aulinha explicando como nós derrotamos o bolsonarismo. Então, a mulher engravida, depois tem uma situação que ela não acha muito boa economicamente, então quer se livrar do filho que está dentro dela. E essa possibilidade de se livrar do filho é chamada, ou seja, matar o filho e jogá-lo na lata do lixo é chamada dignidade humana. Essa é o resumo dessa arguição que eles estão fazendo. Bom, isso vai muito mais longe, não é, Ítalo? Porque uma família que esteja numa situação bastante grave economicamente e que tenha um familiar que só dá gasto porque já está com uma doença grave, também se poderia descartar dele, pelo mesmo princípio, porque eles não teriam dignidade humana de fazer a vida que eles queriam. E isso é a barbárie moral. Isso é o ato sanguinário que os abortistas proclamam como dignidade humana, os que falam a favor do aborto, e que vão para os tribunais para tentar impor isso aí. Essa não é a única manipulação da linguagem que eles fazem, da dignidade humana, eles falam do feto, para não falar que é um bebê. Eu vi uma vez um debate sobre a questão do aborto em Portugal, em que dois médicos, um médico contrário ao aborto, dizia para um professor de Coimbra o seguinte: o senhor, era uma médica, acho eu, a senhora está usando de propósito a palavra feto para tentar evitar dizer que existe um bebê ali dentro, existe uma vida, mas a senhora sabe perfeitamente que existe. Então, você vê que a manipulação da linguagem vem em vários aspectos. Eu faço só um parêntese. Por que é que na hora da picadinha não havia a dignidade humana de poder recusar? Não é um princípio, né? Do corpo e outras coisas mais? Nós sabemos que é falso, porque há até estudos. A partir do momento da concepção, há uma reação interna no corpo da mãe em que há uma série de fatores que passam a proteger aquele ser que está ali dentro como um ser com alteridade ao ser da mãe. Há uma defesa da própria mãe em relação àquele ser que está ali dentro, porque ele é outro. Bom, isso biologicamente falando. Então, essa gente vem com essas histórias, não é? Sempre uma história dessas, e levam isso para o tribunal. O padre Paulo Ricardo tem um artigo lá no site dele, ele tem vários artigos sobre esse caso, e tem um artigo com 2 votos de 2 ministros do Supremo que dizem claramente o seguinte:
estes apelos à corte são feitos para fugir do processo legislativo. Porque eles sabem que no processo legislativo, porque o processo legislativo, nesse ponto, reflete o sentimento da população e dos eleitores, não será aprovado. Portanto, isto é uma imposição ao país através do Supremo. É uma digressão, mas uma digressão muito importante. É o seguinte, nós que somos católicos e temos a concepção de que a criação é uma obra de Deus, nós sabemos que esse indivíduo único também é um projeto de Deus único. Aquilo nunca vai mais se repetir. E, portanto, esse projeto está sendo jogado, está sendo exterminado. E é uma coisa que eu, às vezes, contesto aos católicos, é eles não terem coragem de falar disso. Porque esse é o ato, essa é a razão mais bárbara, para digamos assim, a razão mais bárbara do aborto, a ação mais bárbara do aborto, é extinguir um projeto de Deus, um chamado de Deus, porque cada homem tem uma vocação particular, né? Eu tinha vindo de um debate, de vir assistir a um debate em que uma mulher se levantou defendendo o aborto pós-parto. E essa mulher era nada mais, nada menos do que uma católica pelo direito de decidir. Essa aberração que é essa organização. Então veja o seguinte, é o que você diz, é um tobogã. É um tobogã. Você me explica o seguinte, diga-me assim, claramente, o seguinte raciocínio. Uma mulher faz um estudo pré-natal e vê que o seu filho tem trissomia, por exemplo. E segundo uns, isso dá direito a abortar a criança. Por que se essa mulher tiver a criança, ela não pode matar depois? Qual é o princípio da diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. Se a criança pode ser abortada porque não é para nascer com trissomia, tendo nascido também pode ser morta. Ou não é? Ou qual é a razão? Quer dizer, você veja o seguinte, esse é um aspecto que eu queria aqui chamar a atenção, é o seguinte, eu até vou pegar aqui assim a expressão do Milei, por incrível que pareça, o Milei, que é um liberal, ele em matéria de aborto, ele é bem firme. Eu vou ler a frase que ele disse na entrevista ao... Espera aí. Essa foi a entrevista que ele deu ao Tucker Carlson. Olha o que é que ele diz. Há uma agenda assassina, que é a agenda do aborto. Promovem o assassinato de pessoas no ventre materno. É uma política sangrenta pela qual determinados seres humanos se acham em situação de decidir quem vive e quem não vive. É isso mesmo. São certos seres humanos que acham que eles podem determinar quem vive e quem não vive. Agora, Ítalo, é como você diz, esse tobogã, quando começa, não acaba mais. Por quê? Porque esse mesmo princípio é o princípio que os nazistas usavam nos campos de concentração. Estes indivíduos aqui não têm direito a viver. Por quê? Porque é isso, por aquela razão, por tal outra, etc. Porque infestam o mundo, porque são não sei o quê, porque trazem doenças.
Eu acho que esse ponto que você chamou a atenção é muito importante. E eu não sei se é o momento, mas creio que é o momento de chamar a atenção do seguinte: o totalitarismo é o quê? Por que se chama totalitarismo? Porque é total. A palavra total dá origem à expressão, ao termo totalitarismo. Qual é a ideia do totalitarismo? É que numa sociedade compete ao Estado uma função, à família outra função, ao indivíduo outra função, à igreja outra função, às associações outras funções. Há uma repartição dessas funções. Ao proprietário. Bom, o que acontece com o totalitarismo? O Estado absorve todas as funções de tudo, inclusive do indivíduo. E ele passa a ser o dono do indivíduo também. Então, para haver um Estado totalitário ou um Estado a caminho do totalitarismo, um dos passos necessários é: eu vou determinar quem nasce e quem não nasce. E, portanto, essa ação é uma ação profundamente totalitária. Querer aprovar o aborto é uma ação profundamente totalitária. E, na situação em que nós estamos, da construção de um Estado totalitário, esse é um passo fundamental. Eu não sei se você concorda com isso, mas essa violação de todas as coisas, você me perdoe, mas hoje eu estava trocando mensagens com um amigo meu, advogado, que está metido nessa luta contra o aborto, e ele me disse assim, com uma certa ingenuidade: mas a Rosa Weber, ela violou o regimento do Supremo. Eu disse assim: violou o regimento do Supremo? Mas ela viola a Constituição todos os dias, qual é o problema de violar o regimento? Uma coisa é essa cultura da morte, esse trabalho que é mais lento. Mas aqui é um ponto muito importante. É a violação da ordem legal do país, mais uma vez, da ordem constitucional do país, que é o atropelo do Supremo em relação ao Congresso. E isso precisa ser contestado. E o que está havendo, pelo que eu sei, o que está havendo nos municípios é a posição dos municípios fazendo pressão sobre o Congresso e sobre o Supremo para que essa ordem seja restabelecida. Ou seja, para impedir que o Supremo, uma vez mais, viola a ordem constitucional e legal do país. O Congresso está tentando impor o respeito à legislação, às decisões do próprio Supremo, anteriormente falando, né? E, digamos, ao que está na Constituição. Não que eu seja um grande entusiasta dessa Constituição, mas, enfim, pelo menos o respeitar isso. Enquanto que o Supremo está agora em mais uma das suas atitudes de atropelar e governar o Brasil na prática, porque eles estão governando o Brasil, eles estão tentando acabar com o marco temporal. Ora, o marco temporal é o seguinte, ele dizia basicamente isto, que até a data da promulgação da Constituição, aqueles que estavam, aqueles que estavam em terras que eram consideradas indígenas, aqueles indígenas que estavam ali, essas terras seriam consideradas áveis de ser demarcadas. Mas não podia depois começar a inventar outros lugares, que é o que vai acontecer se o marco temporal for derrubado no Supremo. Ou seja, qualquer um pode dizer o seguinte: não, mas aqui havia uma comunidade indígena, é preciso demarcar essas terras, etc., e tirar os fazendeiros dali, onde já se está produzindo.
Bom, isso é o fim da propriedade privada, é o fim da estabilidade jurídica do país e é empurrar literalmente o país para o caos. O trechinho o artigo 231 da Constituição diz assim: são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ou seja, está aqui claro que é o seguinte, tem que ser ocupam, né? E tem que ser tradicionalmente ocupam. Ou seja, que há muito tempo estão ali. Agora não. Agora vai ser qualquer lugar. Ah, não, aqui também tinha. Entende? Então, traduzindo em miúdos... É questão de português, né? É ocupam, não é ocuparam em 1500. É, né? Exatamente. É ocupam no presente. No presente. Mas diga lá. Pronto. E você está dizendo muito bem, nós não podemos esquecer que muitos desses índios são assolados por padres da teologia da libertação, freiras da teologia da libertação, que agem como agitadores junto a movimentos como MST, etc., para criar conflitos. Então, por exemplo, uma imensa fazenda de produção, eles podem ir lá ocupar e dizer assim, não, isso aqui é nosso. Tradicionalmente, isso aqui é nosso. E está criado o conflito. E os senhores do Supremo já estão dizendo que não haverá reintegrações de posse. Então, olha aí. Esta é a fermentação da explosão do campo. E uma saudação a todos aqueles que estiveram aqui conosco nesse programa e até a próxima, se Deus quiser.